Que a paz do Senhor possa estar em nossos corações. Eu sou o pastor Sérgio Barreto e venho hoje com uma mensagem de suma importância nos dias de hoje. Nós conhecemos alguns evangelhos porque o povo tem ensinado, homens têm ensinado evangelhos além do que nós conhecemos. Eu poderia lhe dizer sobre o evangelho de Jesus Cristo e o evangelho da prosperidade segundo muitos pastores têm pregado. E o que menos se fala é o que se diz na Bíblia. E o que a Bíblia diz que é o evangelho? O evangelho, a palavra de Deus nos orienta que é o poder de Deus para salvar o homem. Esse é o grande poder do evangelho. A palavra de Deus nos diz em Romanos 1,16 algo interessante, eu gostaria de ler para os irmãos e começar a falar sobre o evangelho de Jesus Cristo, que diz assim, Romanos 1, versículo de número 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É interessante quando nós olhamos aqui que a palavra de Deus, ela nos relata que o evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. E o que nós poderíamos dizer mais sobre esse evangelho? Mateus 24, versículo de número 14, diz algo também muito interessante, quando Jesus aqui pode estar dizendo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E esse evangelho do reino tem algo interessante também que Jesus nos relata, que fica em Apocalipse. O capítulo é de número 14, o versículo é de número 6. E que a palavra nos diz, ela nos confere aonde aqui João viu e também aqui escreveu. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. É interessante que nós vemos aqui, anteriormente lemos sobre o evangelho do reino e agora nós estamos falando do evangelho eterno. Então a palavra de Deus aqui, ela é simples e relata sobre esse evangelho que nós temos ouvido, sobre o evangelho de Jesus. Agora, já o evangelho da prosperidade, segundo muitos pastores, nós teríamos aqui talvez uma noite inteira para falar sobre isso. Mas nós poderíamos começar falando ali sobre Mateus 6,19. O que o Senhor nos diz sobre a prosperidade? Nós vemos todos aprendendo, ensinando sobre a prosperidade, sobre a face da terra. Gostaria de estar lhe dizendo que eu creio na prosperidade. Em Deuteronômio, no capítulo 28, ali o Senhor diz para o povo de Deus, o povo que está em obediência a Deus: se deres ouvido à minha voz e fazer cumprir os meus mandamentos sobre a sua vida, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E ele diz que bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será o fruto do teu ventre, dos teus animais, bendito é a tua maçadeira. Então eu creio na prosperidade que já vem embutido no pacote da salvação e da obediência. O homem que obedece a Deus, ele é próspero. Então a palavra de Deus nos relata sobre isso. E a palavra de Deus também diz algumas outras coisas contra a prosperidade que os homens, segundo o evangelho de muitos pastores, estão pregando. E aonde nós nos encontramos aqui na palavra de Deus, em Mateus 6, versículo de número 19, aonde o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus diz: não junteis tesouro na terra,
onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. A palavra de Deus nos orienta que nós não devemos juntar tesouros na terra. O nosso coração não pode estar em algo nenhum sobre a face da terra. Podemos ter, somos homens que somos abençoados por Deus. A igreja do Senhor sempre foi abençoada por Deus. O povo de Israel, quando eles estavam no Egito, mesmo sendo escravos, quando saíram do Egito, eles eram homens bem-sucedidos e tinham posses, tinham ouro, tinham prata, tinham animais, tudo que eles tinham prosperava. Porque aonde quer que o homem esteja, é bênção, promessa de Deus sobre a vida do povo de Deus, o povo de Israel. Portanto, meu irmão, a palavra de Deus continua nos dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. E quando a Bíblia fala desse Mamon, é o Deus do dinheiro, o Deus do interesse. Romanos 2, versículo de número 16, diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. É interessante que nós vemos aqui a autoridade de Paulo, quando ele fala sobre o evangelho. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Nós vemos essa autoridade de Paulo, dizendo aqui que o Senhor Jesus, quando voltar, vai julgar o homem segundo o evangelho que ele nos pregou, que ele nos deixou. Quando nós olhamos em Timóteo, capítulo 6, versículo de número 5 em diante, quando ele diz aqui: contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando, pensando que a piedade e o amor seja a causa de ganho. E ele diz aqui: apartai-vos dos tais. Mas é grande ganho a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Agora preste atenção no que Paulo nos ensinou em seu evangelho. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. E não é isso que ele nos ensina nesse evangelho da prosperidade. E ele continua dizendo no versículo de número 9: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. E ele continua nos dizendo, nos alertando no versículo de número 17: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Hoje os homens e os que pregam evangelhos da prosperidade, eles ensinam que os homens coloquem a certeza da sua salvação por aquilo que eles estão conseguindo obter nesta terra. E Paulo aqui nos ensina que nós não devemos colocar a incerteza desse mundo, das riquezas desse mundo, nas coisas certas, que é a salvação da nossa alma e da vida eterna, que é o evangelho de Jesus Cristo. Paulo nos ensina que Jesus irá julgar os homens de acordo com o seu evangelho. E nós vemos que esse evangelho da prosperidade, diante da palavra de Jesus e do ensinamento do apóstolo Paulo, nós vemos que está totalmente fora dos ensinamentos que Jesus e Paulo nos deixou. Irmãos, poderíamos dizer aqui sobre Paulo, como temos dito, e vamos falar também o que Jesus nos disse. Muitos desses homens, eles falam algo interessante,
quando vimos eles em seus testemunhos, eles começam a dizer que antes, quando eu não estava nesta igreja, quando eu não estava com Jesus, quando eu não fazia as campanhas, eu não tinha casa, não tinha carro, eu não tinha telefone, eu não tinha sítio, mas agora eu tenho casa, eu já comprei apartamento, eu comprei uma empresa, agora eu estou comprando um sítio, uma casa de praia. Vamos ver o que Jesus diz em resposta para esses homens, esses pastores que pregam o evangelho segundo a eles mesmos, o da prosperidade. Apocalipse 3, versículo de número 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E Jesus diz, e não sabeis que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Meu irmão, eu gostaria de estar lembrando a você que esta parte onde nós lemos em Apocalipse 3, versículo de número 17, aqui está falando sobre as cartas que Jesus deixou para que João pudesse estar escrevendo para o anjo da igreja, que seriam os pastores. E aqui nós podemos entender que os pastores da prosperidade, que pregam o evangelho segundo a prosperidade. E nós vemos que Jesus diz, quero te dizer, quero que saiba que você pensa que está bem e que é rico, mas eu quero te dizer que tu és um pobre, miserável e nu e desgraçado. Palavras de Jesus Cristo. E ele dá um conselho a esses pastores. Aqui mesmo no versículo de número 18 de Apocalipse 3 diz assim, um conselho de Jesus. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Quando Jesus diz para que esses homens possam estar ungindo os olhos com colírio para que vejas, é interessante que veja que estão errados, que estão fora do evangelho, porque ele continua dizendo no versículo de número 19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Jesus está dando conselho para esses homens, para que tomem cuidado, para que seja zeloso com ele mesmo e como pastores, que seja zeloso com a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque tem sido uma vergonha para a igreja, para os crentes, esses homens que tanto pedem sem nenhum temor a Deus, pensando, achando que ovelha e o evangelho é fonte de lucro. E você, meu irmão, cuidado para que você não desmoralize a igreja, alimentando esses homens, como diz a palavra de Deus, que aonde haver carniça, ali ajuntarão os abutres. Olha como você faz com a igreja, para que a igreja não seja envergonhada na face da terra, como tem sido. E fique com o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é verdadeiro e fiel. Agora eu quero que você acompanhe nas próximas pregações, estaremos trazendo a você o que o Senhor ordenou que fizéssemos a esses homens que pregam o evangelho da prosperidade. E guarde a sua salvação. E não se esqueça que no fim dos tempos, a palavra de Deus, o próprio Jesus disse que viriam muitos homens fazendo grandes milagres e sinais e prodígios em nome dele, que se fora possível enganaria até os escolhidos. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.